Vamos lá, né? Questão do logaritmo. Aí, né? O logaritmo é uma transformação que a gente faz numa equação exponencial que permite a gente resolver equações do tipo 2x igual a 3, tá? Mais na frente a gente vai ver que essa situação a gente não consegue igualar a base. Lógico, uma equação exponencial igual a 2x igual a 4, a gente iguala a base, que 4 é 2 ao quadrado, né? Isso cortou, x é igual a 2. Né? Aqui você não consegue igualar a base porque o 2 e o 3 não tem nada a ver. Né? Então o logaritmo vai permitir a gente resolver situação desse tipo. Mais na frente a gente vai ver. Mas vamos lá, primeiramente, né, vamos ao que interessa, a definição de logaritmo. Definição de logaritmo. A gente diz que o logaritmo, né, que a gente diz em logaritmo de A na base B, né, ele é igual a um valor x, e a gente faz uma transformação, esse é o símbolo de implica, tá? Se isso ocorre, então o que vem do outro lado ocorre, ou que se, né, significa que ela vale dos outros dois jeitos, tá? Ela funciona assim a transformação, ó. B elevado a x, tá? Olha o coraçãozinho que a gente faz aqui. B elevado a x igual a A, faz um coraçãozinho, né? O B elevado a x é igual a A, né? Viu o coraçãozinho perfeito aqui, ó. Se tiver boa vontade dá para ver. Tudo bem? Então você tem b elevado a x é igual a A. Isso é uma transformação, tá? Essa seta de duas pontas significa que tanto você pode transformar daqui para cá e dali para cá, tá? Eu vou colocar como exemplozinho aqui, um primeiro exemplo. Se eu tivesse o logaritmo, por exemplo, de 8 na base 2, como é que ficaria isso? Né? Ou, como é que eu calculo o logaritmo de 8 na base 2? Bom, eu chamo ele primeiramente de x e faço a transformação ali. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 8. Por isso que eu falo que é uma transformação, porque agora o nosso logaritmo já virou o quê? Já virou uma equação exponencial. Ou seja, a ideia aqui é igual à base. O 8 é uma potência de 2, então a gente vai ter 2 elevado a x. 8 é 2 elevado ao cubo. Base iguais, conserva a base, né, corta a base e conserva os expoentes. Então, x é igual a 3. Então, eu indico o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Correto? Um outro exemplo, para a gente ver essa transformação. Logaritmo de 243 na base 3, né? Isso aí vai ser, a gente falou que é igual a x, aí eu uso a definição, a mesma ideia do coraçãozinho. 3 elevado a x é igual a 243. E 243 é uma potência de 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então aqui eu tenho 3 elevado a x, 1, 2, 3, 4, 5 é igual a 3 elevado a 5. Base iguais, cortou, x é igual a 5, ok? Então, o logaritmo de 243 na base 3 é igual a 5. Vou colocar mais um exemplo aqui. Outro exemplo, o logaritmo de 125 na raiz de 5, né? A gente fala que isso aqui é igual a x, correto? E usa a definição. Raiz de 5 elevado a x é igual a 125. Tá? De novo, virou uma equação exponencial e aqui a gente tem um número na base, né, na base 5. Lembrando que raiz de 5, naquela história que então o Sol vai para a sombra, né? Isso aqui, quando não tem nada na raiz, tem um 2 e aqui tem 1. A base é 5, ela permanece. Esse 2 que estava no Sol, ele vem aqui para debaixo da sombra. E o 1 que estava de boa aqui, ele vem para o Sol. Então, eu posso dizer que raiz de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a meio. 5 elevado a 2. Como raiz de 5 está elevado a x, esse número fica elevado a x. E 125 é 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, ou seja, 5 elevado a 3. Aqui a gente faz potência de potência, fica 5 elevado a meio vezes x, igual a 5 elevado a 3, bases iguais, corta a base,
multiplica o numerador por numerador, fica x sobre 2 é igual a 3. Multiplica cruzado, x é igual a 6. Tá, vou apagar isso aqui. Então, nós temos que o logaritmo de 125 na base raiz de 5 vale 6, né? Um outro exemplozinho aqui. Vamos lá. Outro exemplo. Logaritmo raiz sétima de 64 na base 0,25. Tá ok? Vou chamar aqui também de x. Isso aqui é igual a x. Aplicando a definição, eu tenho 0,25 elevado a x é igual a raiz sétima de 64. Você fala, ah, meu Deus, essa equação exponencial ficou complicada. Não, a gente precisa ter um pouquinho de paciência com ela, mas tá tranquilo. Olha, 25, o que é 0,25? 0,25 em dinheiro é 25 centavos. 4 moedinhas por R$1, não é isso? Ou seja, ele é R$1/4 de real. E a mesma ideia, se você pegar 25 sobre 100, que é 0,25, simplificando, dá R$1/4, né? Que é uma moedinha. São 4 moedas para ter R$1, né? E dentro do parênteses nós temos 64, que é 4 vezes 4 vezes 4. Então aqui eu fiquei com 1/4 elevado a x é igual a raiz sétima de 4 elevado a 3. Tá ok? A gente pode tirar ali da mesma forma que a gente fez em cima. Quem está no sol vai para a sombra. Raiz sétima de 4 ao cubo. O 4 é a base. O 7 que está aqui no sol vai para a sombra. O 3 que está aqui na sombra vai para o sol. Então aqui esse 4 está elevado a 1. Eu vou jogar ele para cima. Fica 4 elevado a menos 1 elevado a x. E aqui quem está no sol vai para a sombra. Fica 4 elevado a 3 sobre 7. Ok? Potência de potência multiplica. Eu vou apagar isso aqui, porque senão vai ficar muito... Potência de potência multiplica, fica 4 elevado a menos x é igual a 4 elevado a 3 sobre 7. Bases iguais, corta a base, igual aos expoentes. Menos x é igual a 3 sobre 7. Multiplica por menos 1, x é igual a menos 3 sobre 7. Então, tá aí o nosso exemplozinho. Agora nós vamos ver as propriedades. Eu vou falar só sobre aqui, né, a definição que eu não falei aqui, que é importante. Só destacar que essa definição de logaritmo de A na base B, tá? Que é o fundamento da nossa transformação, ela é válida para base maior que 0 e a base diferente de 1 e o A tem que ser maior que 0, tá? Então tem que valer essas ideias aqui, tá? Essa transformação ela é válida, mas essa base aqui tem que ser positiva, esse número tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1. Mas você vai perguntar por que tem que ser diferente de 1. Vou mostrar para vocês o que ocorreria, né? Se eu tivesse o logaritmo, por exemplo, de 5 na base 1. Eu chamaria de x, fazendo a definição, eu teria 1 elevado a x é igual a 5. Bom, 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1, nunca vai dar 5. Tá? Isso vai ocorrer com qualquer número que tenha, por isso que a gente não... A base tem que ser diferente de 1, tá ok? Agora eu vou passar para as propriedades que a gente tem dos logaritmos, tá? As propriedades imediatas do logaritmo, tá? Vou pegar aqui a primeira dela. A primeira propriedade que nós temos é o logaritmo de b na base b. O que ocorre com o logaritmo de base b na base b? Isso vai dar sempre 1, né? Por exemplo, se eu tenho um logaritmo de
2 na base 2, isso é igual a x, né? Isso, eu uso a definição, 2 elevado a x, né? Fazendo um coraçãozinho aqui, dá igual a 2. 2 é 2 elevado a 1, cortou, x é igual a 1. Observa que se aqui fosse 3 e aqui 3, aqui ficaria 3 e aqui 3. Se aqui fosse 4, 4, aqui seria 4 e 4, ou seja, independente desses valores, se eles forem iguais, o resultado vai dar sempre 1. Por isso que é uma propriedade, tá? Essa propriedade ela funciona assim. Se você lembrou dela, você ganha tempo com ela, tá ok? Uma outra propriedade que a gente vai ver aqui, logaritmo de 1 em qualquer base, isso aqui vai dar sempre 0. Né? Vamos fazer aqui para vocês observarem. Por exemplo, se eu tivesse o logaritmo de 1 na base 3, eu chamaria de x, aplicando a definição lá do coração, 3 elevado a x é igual a 1. Como é que eu faria isso? Bom, o 1 ele é a mesma coisa que o 3 elevado a 0, não é isso? Cortei aqui, ficou x igual a 0. Observa que se aqui no lugar desse 3 eu tivesse, por exemplo, um 5, aqui ficaria 5 elevado a x, né? 5 elevado a x, aqui no lugar do 3 elevado a 0 eu colocaria 5 elevado a 0, ou seja, ia cortar e o resultado seria 0. Então, assim, independente do número que eu colocar aqui, o resultado vai dar sempre 0. Por isso que a gente diz que é uma propriedade, tá? Que ela vale muito. E uma terceira, tá? Que é se eu tiver aqui um b elevado a um logaritmo de a na base b, tá? Aqui, isso aqui vai dar a. Basicamente é como se eu cortasse essa base com essa, tá? Mostrar um exemplo e mostrar que funciona. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 elevado ao logaritmo de 2 na base 3, como essa base é igual a essa, eu corto. Isso aqui dá 2. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês. Se eu quisesse resolver isso aqui, como é que eu resolveria isso? Bom, eu ia fazer uma substituição, ia chamar isso aqui de uma outra letra, vou chamar o logaritmo de 2 na base 3 de t, por exemplo. Então, como aqui é t, eu teria 3 elevado a t, não é isso? Se eu aplico a definição aqui, faço o coraçãozinho, eu tenho que 3 elevado a t é igual a 2, não é isso? Então, isso é igual a 3 elevado a t, e a gente sabe que 3 elevado a t é igual a 2, então isso é igual a 2. Ou seja, basicamente é como se eu tivesse cortado esse com esse. Tá? Então, essa propriedade que você ganha muito tempo. Tá? Agora eu vou aqui destacar os tipos especiais de logaritmo, que é, bom lembrar, se eu tiver escrito apenas o logaritmo de 3, isso é a mesma coisa que o logaritmo de 3 na base 10, tá ok? E geralmente quando é na base 10, você não escreve nada, você escreve simplesmente assim. É como você usa na calculadora, né? Se você digitar lá na calculadora o logaritmo de 3, ela vai estar calculando o logaritmo de 3, vai dar 0,4771, ela vai te dar esse valor lá. Ela está calculando esse aqui porque ela calcula a base 10, né? Se não escrever nada, é base 10. Igual tipo raiz, né? Você não escreve raiz quadrada assim, você escreve raiz de 9, mas você sabe que aqui tem 2, tá? É a mesma ideia. Quando é o 10, você não coloca nada. As outras bases você representa. Tá ok? Então, se eu escrevo isso aqui, logaritmo de 7, isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo de 10 na base 7. E para finalizar, um tipo especial, se eu tiver um logaritmo, por exemplo, de 5 nessa base e, esse e é o número de Euler, ele vale 2,7182, é uma dízima periódica, está associada a fenômenos naturais, tá? Crescimento de bactérias, coisas relacionadas à natureza, tá? Quando tem isso aqui, a gente troca esse logaritmo pelo ln de 5. Se você for numa calculadora científica, você vai ver que vai ter essa teclinha lá do lado da tecla do logaritmo, geralmente tem essa tecla de ln, né? Ou seja, esse ln ele significa logaritmo na base e, tá certo? Então, se você for lá numa calculadora científica bater ln de 5, né, você vai ter, por exemplo, 1,609, tá? Seria o resultado dele.
Então, dois tipos especiais. Então, por favor, galera.